a prática, né, as atividades práticas, e vamos lá, então. Nós vimos que o que são jogos, dinâmicas, são os instrumentos e ferramentas que estão dentro de um processo de formação e organização que possibilitam a criação e a recriação do autoconhecimento ou até do próprio conhecimento de uma forma geral. A primeira atividade que nós fizemos online foi a da bandeira. Da bandeira foi considerada atividade prática, porque ela trabalha junto com todo o processo de autoconhecimento, e vocês adquiriram aprendizado até mesmo para aplicar essa técnica no seu contexto de uma forma geral, em diferentes áreas. E aí nós falamos em quais foram as perguntas, né, que nós fizemos na bandeira. Qual a sua maior conquista pessoal? Qual a sua habilidade social que considera ser um diferencial? Quem você considera seu mentor? O que gostaria de aprimorar, desenvolver em si mesmo? Qual a sua habilidade social que precisa ser aprimorada, desenvolvida? E qual a sua maior facilidade do trabalho em equipe? A segunda foi sobre os personagens, que o procedimento, né, nós fizemos uma leitura para que vocês pudessem começar a identificar já, a desenvolver esta prática, e que ali ela fala que não indica, né, cada um indica o seu personagem e os motivos de admiração após o que os demais podem fazer perguntas. Então, após o encerramento dessa técnica prática de personagens, nós viemos e trouxemos em discussão, assim como foi feito no slide anterior da bandeira. Os pontos para discussão, quais foram? Como foi realizar essa atividade? Como você se sentiu a falar para o grupo? Que pessoa você admira? E como você avalia a realização desse exercício? Aí nós tivemos todo o feedback de todos vocês, dos que estavam participando em sala, e do que ele veio, o que ele trouxe, e como foi as dificuldades, nós perguntamos, né? E aqueles momentos que você também não teve dificuldade. Foi uma atividade que teve bastante participação dos alunos, e eu me lembro até que o feedback foi dado um feedback positivo relacionado a essa prática. E aí, o que nós avaliamos, né? As atitudes, a comunicação, o relacionamento interpessoal, o autodesenvolvimento, a empatia. E que ele procura, qual é o objetivo dessa atividade? É promover comunicação e descontração. Então, o material, ele até traz quais são os materiais que devem ser utilizados, mas lembrando e reforçando que o material vai depender de cada grupo que vocês forem aplicar as técnicas. Eu não posso levar materiais complexos, sendo que o meu grupo, ele já é um grupo mais da informalidade, ou um público mais simples. Então, eu tenho primeiro que conhecer o grupo, eu tenho que conhecer os participantes deste grupo, para que aí, a partir daí, eu comece a preparar os materiais e até mesmo, né, os jogos em si. E aí nós viemos com a discussão do Tatadrama, que foi assim, vários alunos depois me procuraram, tiveram bastante interesse no Tatadrama, inclusive leram o que nós deixamos, né, o artigo, eu estou olhando aqui, então o pessoal está entrando, o artigo Bonitinhos. E o artigo que eu deixei lá, leram, gostaram, e isso é muito também motivador, professor, né, porque a gente acaba trazendo uma técnica, explicando essa técnica, e de repente os alunos começam a se preocupar, que é uma técnica realmente diferenciada. A técnica do Tatadrama, ela diz assim, a arte de brincar, tecer emoções e transformar. O Tatadrama, ele tem por base o pensamento de Platão, de 428 a 347 a.C. Mas eu quero reforçar que ela não é daí, tá? Tatadrama, ela é uma técnica desenvolvida no Brasil, e ela é bastante utilizada hoje em outros países, mas a elaboração, o desenvolvimento dela foi por uma psicóloga brasileira. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que um ano em conversa. Então, nós podemos, no momento lúdico, né? Cancelar. No momento lúdico, eu consigo descobrir ou trabalhar muitas situações
que quando o indivíduo ele está no momento mais formal ou no do seu dia a dia, que exige mais responsabilidades, eu acabo não entendendo, não trazendo realmente, não descobrindo. E ela auxilia no quê? Tata Drama? Na percepção, muito, gente, muito. Vocês viram os exemplos que nós trouxemos, né? Do autoconhecimento, da Mulher Maravilha, que ela trouxe, inclusive, um case que é da Mulher Maravilha, o quanto trouxe de mudança positiva nesta mulher né, que participou da técnica do Tata Drama, tanto que ela retornou depois de um tempo para essa técnica, e ela adquiriu seu autoconhecimento, então ela criou, a partir daí, ela desenvolveu, resgatou, tá? O seu empoderamento, o desenvolvimento. E aqui, ó, e ela também, ela faz com que trabalhe a nossa criança interior, porque a nossa criança interior, por muitos momentos, ela acaba ficando escondida dentro de nós. Nós não deixamos com que ela venha, ela faça parte do nosso dia a dia. Por quê? Hoje nós vivemos no piloto automático, temos muitas responsabilidades, exige muita seriedade de nós, essas responsabilidades, até mesmo nesse momento que nós estamos passando, né? De isolamento social ou distanciamento social. Então, a criança interior, ela fica guardada. E o Tata Drama, através de todos os instrumentos que são oferecidos, a forma que é desenvolvido, né, essa técnica, ela faz com que ressurja a sua criança interior, para aqueles que autorizam que ela venha, tá, a surgir. E agora nós vamos falar sobre a roda de conversa de ontem. A roda de conversa foi a temática, né, as técnicas individuais e grupais aplicadas na orientação profissional, com o psicólogo Marlon, foi no dia 22, dados de ontem, às 6h30, e o curso Nós de Psicologia. Eu gostaria de saber de vocês, de uma forma geral, primeiro vamos falar de ontem, tá? O que foi de importante para vocês esse momento da roda de conversa? Quem? Professora, para mim, assim, que eu já penso em trabalhar na área organizacional, eu achei muito interessante, e é uma prática que às vezes a gente não sabe direito, a gente sabe o que é orientação profissional e tal, mas eu acho que foi muito importante ele falar as técnicas, que é uma coisa que também foi uma pergunta minha, como efetivamente o psicólogo trabalha com isso, como que é a prática dele em técnicas mesmo, né? Porque aqui eu acho que nessa aula a gente falou muito disso, e aí ver alguém explicar isso mesmo, como que é o trabalho, a prática em si, é mais um exemplo de como que tudo isso é importante. E outra coisa que é legal também você ver uma pessoa da faculdade que você estuda, tendo tanto conhecimento, tanta propriedade naquilo que está fazendo. Eu até comentei aqui em casa, falei, poxa, como que é legal, né? É uma inspiração para a gente, né, que está cursando faculdade, está na Anhanguera, e de ver alguém que realmente domina o que está falando, é gostoso ficar ouvindo, né? E ontem, quando a senhora falou de, eu ficaria a noite inteira aqui, eu também tive essa sensação, porque foi fluindo, né? Foi bem gostoso, assim, de ouvir, foi bem proveitoso mesmo, tanto da parte prática quanto da parte prática mesmo da atuação dele, quanto de saber um pouco também que ele veio, né, do mesmo curso que a gente, da mesma faculdade, é bem inspirador. Aline, muito legal que você falou. Vou falar dois momentos. O primeiro, eu vejo, não por eu ser docente da faculdade de Anhanguera, tá? Mas eu vejo a forma de quando é direcionado, vou falar do curso de psicologia, o qual eu atuo, o qual eu sou docente. Eu vejo essa preocupação muito grande da faculdade, realmente, de prepará-los para o mercado de trabalho. E o Marlon é um exemplo disso.
né? O Marlon, eu comecei a dar aula para ele no começo, como eu disse para vocês, foi uma das primeiras turmas minhas, e eu vejo o crescimento, a gente observa cada ano o crescimento. E aí ele se identificou muito com essa área de orientação profissional. Ele sempre foi psicanálise, tá? Ele sempre foi. Mas ele se identificou muito com a orientação profissional. E o que foi muito legal, durante o estágio dele de orientação profissional, ele trabalhou muito, fez muitas ações sociais dentro das escolas estaduais, levando, assim, muitas informações, e com isso, automaticamente ou consequentemente, vem o enriquecimento do conhecimento dele também, né? Ele tem que desenvolver esse conhecimento para que seja aplicado. E aí eu vi que já entrou aqui, deixa eu ver, eu vi a Cristiane aqui, a Cristiane é do grupo da Cristiane, inclusive. Teve, acho que foi sim, ela vai me lembrar se foi ou não. Teve uma aluna que me procurou, acho que foi o grupo dela, relacionado à psicologia, a psicologia, a parte do social, orientação profissional. E sinceramente, eu fui muito sincera ontem, quando eu disse, quando eu falo sobre orientação profissional em Bauru, Claudineia, tá? Eu não consigo imaginar outro profissional, porque ele realmente ama, vocês viram o conhecimento, a didática, né? A segurança que ele tem quando ele fala das técnicas. E o que eu fiquei feliz, que é realmente aquilo, né? Que eu trouxe para a sala, e que é o que ele trouxe para nós de uma forma geral. Pode falar, Cristiane. Antemão, já quero assim, agradecer, porque quando eu te procurei, você indicou ele e ele atingiu as nossas expectativas ali no estágio, né? Porque ele se dispôs a fazer, foram 3 dias de palestra com as turmas do ensino, do 9º ano, acho que do ensino médio também, foi no Moraes, né? No colégio público, e foi de grande proveito, e a gente percebeu, assim, o domínio que ele tem, essa desenvoltura, ele fala com propriedade daquilo que ele conhece, né? E eu acho que isso é gratificante por ser um aluno também né, foi um aluno, né, de psicologia da nossa faculdade, ser um motivador, igual a nossa colega Aline falou, né? É motivador para a gente. Foi muito bom mesmo. E aí eu me lembro que eu falei para a Cristiane, para o grupo da Cristiane em si, Aline, que a orientação profissional, essas técnicas, a gente não aplica só na orientação profissional. A gente não aplica só direcionado como eu posso dizer, a organização. Nós aplicamos também isso na área social, elas são aplicadas. Você viu que ele utiliza para aplicação em clínica também. Então, ela tem, assim, as técnicas grupais, ela tem, assim, várias, né, formas de você aplicá-la e que ela vai te oferecer um resultado muito positivo. Abrir a nossa... expande, né, o nosso conhecimento, que a gente achava até que a gente sabia, é muito legal. Quem mais gostaria de falar? Professora? Oi. Elcia. Oi, Elcia. Eu achei também muito interessante poder trocar ideia, ou ele também falar, uma pessoa que está na área, nesse cenário que a gente está vivendo agora, né, de tanta incerteza, de tanto medo, apreensão, né, do futuro. Eu acho que ele falou muito lado positivo também, como os atendimentos online, da gente poder tirar um lado bom disso, pensar numa forma boa, não só em tudo que está de negativo acontecendo, ou ficar só nessa apreensão que a gente sente muito hoje, né, diante desse cenário de tanta incerteza. Então, é sempre muito bom trocar ideia com um profissional da área, né, que pode mostrar esse lado bom para a gente. Perfeito, Elcia, é isso mesmo. Nós estamos, assim, até então, vocês lembram quando nós começamos as aulas online? Todo mundo muito angustiado, né? Todo mundo, assim, muito insatisfeito. E aí nós fomos nos reinventando, procurando pelo menos inovar, né? Nós, docentes, inovar cada vez mais para trazê-los mais próximo de nós. Para trazê-los mais próximo de nós. E é isso mesmo, Elcia. Nós temos que aprender nesse novo cenário, né? Porque é o que ele perguntou e que muitas pessoas perguntam, o que vai ser pós-pandemia? É uma interrogação, porque ninguém sabe ainda, né? Perfeito. Mais alguém? Tem um monte de gente aqui, gente. Vamos lá?
Eu queria falar do meu ponto de vista, não apenas sobre a palestra de ontem, Ok. mas quando eu entrei no curso, eu estava muito limitada à psicologia clínica, porque foi um foco, eu tenho um foco, e só que eu escolhi a psicologia sem pensar assim na abrangência do curso. Então, essa parte organizacional para mim foi assim, é tipo, sabe quando você acende a luz no escuro? Então foi assim bem, tipo, me deixou bem dividida, porque é uma dificuldade minha, falar assim na frente de muitas pessoas e assim, e a questão assim da matéria toda. Então foi assim, foi tudo interessante para mim. Eu li alguns livros também referente à teoria de técnicas em grupo, tudo. E assim, tá sendo muito motivador para mim, tá me deixando bem dividida mesmo na parte da psicologia. E vocês vão ter ainda, Aline, uma disciplina que chama temas emergentes. Eu pesquisei também sobre temas emergentes e eu assisti também algumas aulas da senhora no YouTube, das aulas de sexta-feira, que fica, às vezes, quando a gente termina a nossa aula e eu assisto no dia seguinte de novo, aí aparece embaixo as aulas de temas emergentes da senhora. Então, às Aham. vezes, eu acompanho algumas aulas, que nem a gente está tendo uma matéria de medidas em avaliação psicológica e estava falando bastante sobre a parte de psicologia bariátrica, porte de arma, de trânsito, e eu assisti essas aulas também da senhora, também que foi muito esclarecedor para mim, que me ajudou também muito na outra matéria. Legal. Gostei. Obrigada, viu, Juliana? Eu fico muito feliz. E até então, né, que a gente sabe que para quem tem filho, para olhar com todo esse sistema que agora as crianças não vão mais para a escola, estão ficando em casa, e você tem dois. Então, eu fico muito satisfeita, muito feliz mesmo de poder ter agregado, né? Não só eu, Claudiné, mas os outros professores, para que te motivasse ainda mais no curso de psicologia. Tenho 3, professora. É isso. Sim. Era meu sonho. E quem mais? Professora, Oi. eu gostei bastante também ontem. Eu fiz o Quem tá estágio de. falando? É a Priscila. Não tô te vendo aqui, Priscila. Foi? Ah, Achou? tá. Não, não achei, não. Ah, tem mais 9, que legal. Desculpa, tá aqui sim. Tô aqui. Eu gostei porque a gente fez o estágio de orientação profissional. Eu fiz na escola e achei bem interessante. Eu já tinha gostado bastante e acho que veio agregar e esclarecer algumas coisas, assim, algumas dúvidas que eu tinha, mas é uma área que eu gostei bastante também. Eu vi que as pessoas, assim, o jovem, né, em particular, que foi até uma pergunta que eu fiz do jovem, né, que eles estão um pouco, assim, largado, assim, mais ou menos, sabe? Foi o que eu vi na escola pública que eu fiz. E a carência deles, que eles têm vontade, sabe? Mas eles estão um pouco deixado de lado. Então eu gostei bastante. Eu gosto do social, a senhora sabe, né? Eu já dei alguns feedbacks que eu gostei muito Sim. dessa aula, dessa matéria em particular. Então eu gostei bastante mesmo de tirar algumas dúvidas assim que eu tinha. E você vai ver que em todas, quando a gente fala, de novo que eu falei para a Juliana, em todas as disciplinas, digamos assim, todas, vou ser assim até muito, né? A maioria, quase todas, as áreas de psicologia, é necessário você ter o conhecimento da prática da psicologia social. É uma vertente, na verdade, né, a psicologia social. E toda vez que eu me lembro muito bem no primeira aula, você estava na primeira série, você se lembra disso? Eu lembro. Você teve aula de psicologia social comigo e você perguntou Foi. para mim assim, que você falou para mim que tinha interesse Isso. na psicologia social, na primeira série. Desde o primeiro ano, né? Eu sempre venho É, conversando com a senhora do social. A senhora legal. sempre vem me auxiliando aí. Eu gostei bastante das nossas conversas. Acho que vai dar certo, sim. Ah, então, Marcos, eu estou aqui. Alguém Ah, tá bom. mais? Então, nós vamos agora passar alguns questionamentos. Nós tivemos as aulas práticas que eu falei para vocês, agora nós vamos dar o fechamento da disciplina, da teoria técnicas e grupos relacionados a essas práticas que foram aplicadas. O que agregou na sua aprendizagem as aulas práticas? Eu gostaria que pelo menos a maioria se colocasse.
Eu, professora Janaína. Bom, Pode falar. para falar assim, no geral mesmo, agregar sempre agrega, né? Ainda mais com o seu conteúdo, que ele é bem extenso, assim, não só de conteúdo, mas de qualidade mesmo, né? E instiga a procurar saber mais, né? Só pegando um gancho de ontem do Marlon. Janaína? Janaína? Oi, cortou, Oi, tá me ouvindo? cortou. Ah, tá. Agora tô. Então, causa aquela vontade de sempre buscar o a mais, o algo a mais. Então, essa que agregou muito na minha aprendizagem e o que me marcou muito, eu preciso até falar que você me ajudou muito, a questão do mentor, que eu tinha uma visão muito diferente da questão de mentoria, né? Eu tinha uma visão muito fechada, uma visão muito assim, que tem que ser alguém, algo mais, alguém assim, com formação, algum tipo de capacitação, de algo mentoria, me levava muito a esse nome, e não de modo geral para a vida, né? Que isso agregou muito e vai deixar marcado nessas aulas práticas, foi a que me fez refletir bastante, me levou a algumas questões assim de verificação mesmo de conceitos, inclusive. Só isso. Perfeito. Obrigada, Janaína. Obrigada eu. Professora, posso falar? Claro, quem é? É a Rafaela. A Rafaela aqui embaixo. Pode, Rafaela. Então, professora, essas aulas práticas foram muito boas para a gente parar para pensar um pouco na gente mesmo, né? A gente se preocupa muito com os outros, né? Vai deixando a gente de lado um pouco. E nessas aulas práticas deu para pensar, né? Se conhecer um pouco, parar e olhar para mim, o que eu gosto, que nem naquela atividade do que eu gosto, que não gosto. E é isso. Eu consegui ter um tempo para pensar em mim mesma, me conhecer um pouco mais. Perfeito. Rafaela, e você é bastante tímida, né? Sim, sou bem tímida, sim. E eu estou te falando porque eu estou sentindo você bastante firme na sua fala. Sim, eu sou tímida mesmo, mas ajudou bastante a falar, querer falar mais, participar mais. Legal. Quem mais? Professora? Oi, Elizabeth. Oi. Oi, querida. Então, me ajudou mais também a me tranquilizar em relação a nós que somos mães, né, em deixar os filhos escolherem as suas profissões, os seus gostos, e é como se tirasse um peso da gente em saber que se o meu filho, por exemplo, não quer fazer uma faculdade, ele estando feliz é o que importa. Isso me agregou bastante a essa disciplina. Elizabeth, você já teve a disciplina de orientação profissional? Não, é a primeira vez. Vocês vão ver também que é uma disciplina que é muito legal. Nós vamos ter um curso, um mini curso com certificado gratuito, e eu que vou ser a facilitadora desse mini curso Que legal. dia 5 de julho. Eu vou passar para vocês, é que eles liberaram hoje o folder. Eu vou passar para vocês, e tem vários cursos muito interessantes. Todos eles são gratuitos, inclusive para a comunidade. Tá? Que interessante. É para alunos e comunidade. A comunidade de uma forma geral. Então, se vocês conhecem alguém, tem até de cuidador. Se vocês conhecem alguém, passar o link para eles quando eles liberarem esse link, né? E já vai começar a... Professora, já liberou hoje. Hã? Já liberou hoje no site, na página da Anhanguera, e o da senhora é dia 9, de recolocação e orientação. É dia 9, é verdade. O meu era dia 5, nós passamos para o dia 9, é isso? Tá. Já tem o link já. Tá ótimo, então. Elizabeth, quer continuar? Não, professora, é isso mesmo. Isso que me ajudou bastante, me deu um outro olhar para essa questão. Obrigada. Nicole? Boa noite. Boa noite, Nicole. Boa noite. Bom, professora, eu queria primeiro agradecer por todo esse semestre, e o que agregou também como
a colega falou sobre esse autoconhecimento, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça sobre aquela atividade que eu gosto, que eu não gosto. Eu acho que aquela atividade mostrou pra gente o quanto autoconceito, autoconhecimento a gente tem mesmo. E a partir daquela atividade eu comecei a trabalhar isso mais em mim, porque aquela atividade eu tive muita dificuldade em descobrir o que eu gosto realmente, o que eu gosto, o que eu faço, o que eu não gosto, e acabo não fazendo. Então eu percebi que o meu autoconhecimento está muito, muito restrito ainda. Não consegui desenvolver ele o suficiente. E é claro que esse autoconhecimento a gente vai levando, né? Até o Marlon falou mesmo bastante sobre isso, que é um trabalho de uma vida toda, né? Mas o que agregou também, além desse autoconhecimento, foi colocar também na prática como a gente vai fazer essas dinâmicas no grupo. Porque nos meus estágios eu tinha muita dificuldade também com a minha postura de facilitadora para fazer essas dinâmicas. Eu acho que com essas atividades a gente conseguiu entender um pouco melhor como é a postura do facilitador, do mentor, como a gente vai manejar todo esse grupo. Então, particularmente eu gostei bastante, foi bastante enriquecedor. Obrigada mesmo, que bom. Eu queria pegar o gancho da Nicole e que eu também gostei muito dessa dinâmica do que eu gosto e o que eu não gosto. E em casa aqui com essas aulas online, as crianças estavam bem estressadas, bem ansiosas. Então aí meu marido chegava à noite também, tava todo mundo já de cara feia, irritado. Aí eu até falei já na semana que a senhora aplicou essa dinâmica, eu falei, vamos fazer uma brincadeira? E fiz com todo mundo. E o mais interessante foi que a parte do não gosto de todo mundo é quando a mamãe fica de cara feia. Então, eu percebi, assim, o peso que a gente tem na vida das pessoas, principalmente quando a gente fica muito tempo preso dentro de casa. E eu acho que isso reflete também dentro de uma empresa, quando você fica muito tempo. Isso ficou na minha cabeça a noite inteira. Eu falei, nossa, dentro de casa, às vezes a gente fica de cara feia, todo mundo se incomoda, que são pessoas que a gente ama. Imagine quando não é. Quando são pessoas que não têm obrigação nenhuma em gostar de você. Então, essa dinâmica também ficou bastante na minha cabeça. Foi bem importante para mim. Perfeito, Juliana. Com 5, né? 3. Com 4, né? 3 mais o marido. São todos meninos, seus filhos? Não, uma menina. Ah, tranquilo. Vamos para a segunda. Vocês aplicariam futuramente como profissional alguma dessas práticas que vocês aprenderam? Sim, com certeza. Com certeza. Olha, essas práticas que nós estamos colocando aqui são só aquelas práticas online, hein? Então, temos as práticas que nós aplicamos em sala, que nós não trouxemos, né? E a de sala também tivemos bastante enriquecedoras. E vocês aplicariam, então, no seu dia a dia como profissional? Sim. 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 E professora Eliane, posso falar? Pode. Eu ia falar justamente dessa técnica presencial que a gente teve bem no comecinho, que foi da laranja. Isso. Então, imagina para mim como não foi lá na frente, além de lá na frente, ainda ter que dançar, com uma laranja na testa com a Janaína. Foi muito, assim, engraçado. Quebrou o gelo, quebrou o gelo de verdade, porque eu achei assim, que eu nunca imaginei que uma brincadeira dessa fosse deixar a gente com enfrentamento, e foi o que aconteceu, porque eu sempre sofri para ir lá na frente apresentar trabalho, esse semestre aqui, acho que as amigas da sala até percebeu, eu tô falando em todas as aulas. Eu não consigo mais ficar quieta. Então, assim, foi muito bom para mim as práticas, né? Então, eu tenho essa como exemplo e eu gostei bastante também daquelas perguntas engraçadas
Isso. E, inclusive, até no trabalhinho que eu entreguei, eu notei isso, né? Que como que perguntas engraçadas fez a gente refletir tanto sobre o nosso autoconhecimento, quando pergunta, né, do bichinho que a gente gostaria de ser, a frase que a gente usaria. E a gente fala, parece que assim foi tão rápido, né? A gente escolheu um bicho e tal, mas aí a gente começa a escrever, você começa a ver que tem um fundo de verdade sobre sobre a brincadeira que a gente fez. E aí você começa a refletir. E então eu também assim gostei muito das dinâmicas e usaria assim como profissional, sim, porque para mim está funcionando. Então, eu sou prova viva disso. O da laranja, ele, na verdade, você falou, é um enfrentamento, né? Porque a vergonha de estar se expondo, né? De se expor lá na frente, mediante todos os colegas de sala, que a maioria, às vezes, você não tem tanto contato, né? Eu aplico muito essa da laranja, porque eu vejo dessa forma mesmo. Quebra de paradigmas, de barreiras, sabe? E enfrentamento da vergonha. Eu não vou conseguir. Não, quando você está lá na frente, você ouve a música, a gente acaba entrando, né? No contexto. É verdade. Eu fiquei com vergonha. Eu não sou tímida, nada, né? Geralmente sou mais na minha, mas eu não tenho vergonha de falar em público e nada. Mas aquela eu fiquei, acho que é porque também eu tava com, Matheus, né? Uhum. O nome dele, acho que eu fiquei também um pouco por Matheus conta... Joaquim, você estava. Eu fiquei um pouco por causa disso também. Eu lembrei. Essa aqui vocês já falaram. É só essas mesmo. Ó, nosso é hoje, tá? É só até esse slide mesmo, é mais um encerramento da aula prática, do que nós vivenciamos ontem, do que nós vivenciamos todo semestre. E encerrando realmente o semestre, eu me vejo, né, nesse processo todo, que para vocês foi um desafio, mas tenho certeza que para todos nós docentes também foi um desafio, as aulas online. E, por incrível que pareça, quando nós estávamos fazendo o TCC, a apresentação dos alunos, e eles deram um show, Então, vocês percebem que vocês também aprenderam muito com nós, professores, vocês aprenderam muito. Hoje, se eu colocar alguém para apresentar aqui, você quer ver? Eu vou colocar alguém, vamos ver. Para passar só os slides para trás, vamos ver. Eduardo. Oi. Ó, eu vou pedir para você passar o próximo slide, tá? Sabe como que vocês fazem para vocês, vocês estariam apresentando, tendo uma aula, coisa mais fácil. Quando tenho aqui uma setinha que tem os slides 13 e 14, não tem aqui, vocês estão vendo? Assumir a apresentação. Aqui embaixo, né? Põe aí, assumir a apresentação, Eduardo. Clique em cima. Ah lá. Então, olha, agora o Eduardo vai fazer o que ele quiser com esses slides, porque ele assume o controle, né, do passar os slides. Então, vocês, com tudo esse que tem acontecido, a necessidade de fazer a aula online, ela fez com que nós todos, de uma forma geral, nos dedicássemos ao aprendizado. Então, hoje, se eu falar assim, no próximo semestre, vocês vão apresentar um trabalho, a Aline, Ana Paula, Angélica, Elcia, e vão fazer um slide e apresentar. Vocês já conseguem através disso aqui, é só assumir o controle como o Eduardo fez, né? E aí, você olha lá, o Eduardo já colocou até na primeira, voltou na roda de conversa, ele acaba assumindo o controle, né? Então, vocês aprenderam também a como apresentar online. Teve vários alunos, né, que foram resistentes a toda essa dinâmica do online. Mas eu vejo também, eu estou falando do meu ponto de vista, pois eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Mas eu vejo que foi uma aprendizagem, para mim, tá muito positiva, muito positiva. De uma forma ou outra, a gente tentou se comunicar, tentou adequar da melhor maneira possível.
às vezes não atendendo a todos, mas pelo menos atendendo a maioria. E eu gostaria que alguém se colocasse em relação a essa prática que nós falamos também, que é da aula online. Nós não podemos esquecer que isso aqui é considerado uma prática, porque nós demos uma aula de teorias e técnicas de grupo, aplicamos técnicas, né? E você? O que você sentiu nesse contexto online, nessa finalização? Eu sei que teve uma aluna que foi, já sei quem foi, a Eliane. Ela ainda respondeu uma vez para mim assim, nada como presencial, realmente, nada substitui o abraço, nada substitui o olho no olho, mas nós temos que nos reinventar, né? Foi agora verdade. Agora eu gostaria que alguém falasse do que de positivo trouxe este momento da aula online. Oi, professora. Pode falar. É a Priscila. Eu fui uma das pessoas assim que ficou bastante resistente, porque eu não gosto de online. Eu já tentei fazer uma faculdade online uma vez, não consegui, porque eu não consigo sentar e prestar atenção, né? E eu não fiquei bastante resistente, confesso que eu fiquei bem triste, assim, ainda mais nessa de técnicas de grupo, eu queria muito que tivesse sido presencial. Mas no decorrer, assim, das aulas, eu fui percebendo e vendo que era mais uma questão de por ser novo, né, de não ter aquilo como normal, né, agora o novo normal, né, então eu fiquei bastante resistente, mas eu vi que mudou muita coisa, assim, no meu, mesmo como o que eu vou levar como profissional também. Hoje eu sei que eu consigo, e eu consegui absorver o que eu precisava, né, a senhora sabe, que eu sempre estava lendo, estudando, não só para as provas, mas também porque eu gostei muito do tema e eu consegui absorver o necessário. Eu fiquei um pouco com medo, sabe, de não conseguir aprender, de não conseguir absorver, de parecer que está perdido esse semestre, mas no começo foi assim, mas depois eu consegui reverter isso, com a ajuda dos professores, que eu sei que vocês se dedicaram muito também, ajudou bastante no aprendizado. Eu acredito que foi alcançada o que eu precisava, como profissional e como pessoa também. A Anhanguera, ela foi a primeira faculdade de Bauru que saiu com a aula online. Tanto que vocês vão parou, ter... né? Bauru foi. E tanto que vocês vão ter férias em julho, e a maioria das faculdades não vão ter férias, né? E é bem isso, sabe, Priscila? Mas lembre o seguinte, essa resistência que você fala, todos nós tivemos, não é só você. O ser humano tem resistência àquilo que é o novo e que é a mudança. Porque acaba saindo da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, né? Que não é o comodismo de uma forma, entre aspas, porque é mais cômodo agora, mas essa resistência é de uma forma geral. O ser humano precisa dessa resistência a determinadas mudanças, se tornar resiliente a partir do momento que ele vê que não vai trazer prejuízo. Pelo contrário, é uma necessidade para o momento. E foi o que aconteceu com você. Quando você falou assim, não, eu comecei a ver que, né? Isso é que você já se tornou resiliente para essas aulas online pela necessidade desse momento. Eu vi alguém falando aqui, querendo falar? A Juliana. Oi, Juliana. Eu também tive bastante resistência quanto às aulas online. Até mandei uma mensagem desesperada para a Letícia, que para mim não ia dar certo pelo fato de eu ter 3 filhos, um especial. Eu tô fazendo aula, tá pulando atrás de mim, o bebê tá chorando, querendo colo, porque aqui em casa ninguém pode me ver sentada quer amontoar. Então eu falei, é muito difícil para mim aula online, eu não consigo prestar atenção. Para eu conseguir prestar atenção, eu coloco o desenho com musiquinha no celular pro bebê sentar e ficar quietinho. Aí o outro tá ansioso porque também saiu fora da rotina e tá pulando 360 mil vezes atrás de mim. Aí a outra também tá brava porque quer assistir alguma coisa e não dá para ligar a TV porque o Wi-Fi só funciona até uma parte da minha casa. Então a Letícia falou uma coisa para mim assim que tipo foi, ela falou para mim que por incrível que pareça eu tenho 33 anos, mas eu nem sabia o significado da palavra resiliência. E ela falou para mim, ela falou a partir do momento que você aprender a ter resiliência é onde você vai conseguir se adaptar, mas nunca desista. Porque todo mundo é capaz. E eu até fui procurar e eu até anotei na minha agenda que resiliência é a capacidade de a gente se adaptar às mudanças. E
E eu entendi que essas mudanças não foi, assim, difícil só para mim. Porque vocês, professores, também, que nem eu falo, eu amo vocês, gente, eu amo os professores dos meus filhos, eu não vejo mais minha vida sem eles, porque eu não sei dar aula, eu não tenho paciência. Agora, imagine, assim, professor tentar ser youtuber, tentar dar uma aula online, ter tanta experiência em vida, com aula presencial, ter que saber sentar, não poder usar a expressão facial, principalmente, eu acho que psicólogo usa. Vocês veem a nossa expressão facial. Como que, às vezes, a professora só olhava na minha cara, peraí, eu vou explicar de outro jeito, principalmente na sua aula. Foi pouco tempo. Mas às vezes, assim, alguém assim, a turma toda fazia uma cara de dúvida, aí a professora já colocava situações do dia a dia para a gente poder entender aquela parte da matéria que a gente não estava entendendo. Então, isso me fez falta. E eu, com as aulas online, eu aprendi a me reorganizar e eu entendi o que é resiliência. Então, assim, por mais difícil que foi para mim também foi um conforto. Por quê? Porque eu posso estar na minha casa também, por mais difícil, eu estou aqui cuidando dos meus filhos. Porque se eu não estivesse, ou se eu estivesse nessa pandemia lá na escola, meu marido também ia estar levando eles para passear. Olha o perigo. Porque ele também não consegue dar conta dos três, assim. Então, os três faziam atividade física à noite, enquanto eu ia para a faculdade, eles estavam fazendo natação, judô, e meu marido que levava. E se eu não estivesse aqui nessa pandemia e estivesse na escola, eles também estariam propensos a essa doença, né? A esse Juliana, e cadê vírus. as crianças agora? Estão tudo no quarto assistindo desenho. Você percebe que até a família acaba se adaptando, né? E acaba respeitando esse momento seu. Respeita. Eles começaram a respeitar. E assim, Exatamente. É um seu espaço, né? e o meu filho mais velho, que ele também tem as dificuldades dele, ele presta muita atenção nas aulas. Aí na prova, eu não estava conseguindo responder uma pergunta. Aí ele pegou e falou assim: lembra na aula da semana retrasada que a professora falou sobre isso, isso, isso? Aí eu falei, mas foi semana retrasada? Ele foi. Foi no dia que você levou o cachorro para tomar banho. Então, ele também estava prestando atenção na aula e me lembrou aonde estava e qual era a apostila que eu deveria procurar a resposta da prova. Então, assim, ele me auxiliou, até me auxiliou também, porque ele tem memória fotográfica, ele escuta, ele grava. Então, também me ajudou. Então, assim, ele estava quietinho para eu poder prestar atenção na aula, só que ele também estava prestando atenção na minha aula. Então, eles estão me ajudando, sim. Então, a gente conseguiu se reorganizar e se adaptar. E eu acho que eu tô menos assustada se a partir do semestre que vem tiver que ser assim também, eu acho que eu consigo dar conta. O medo passou. Obrigada, Juliana. Eu lembro que a gente Professora, conversou posso bastante falar? também. Pode? Eu queria falar que, assim, na verdade, eu queria agradecer, né, a senhora e os professores, porque Quem que está falando? é a Ana Paula. Deixa eu Oi, ligar Ana. a câmera aqui. Porque, assim, né, desde eu não tive muito esse problema de ser resistente à aula online, até mesmo porque eu preferia a aula online, eu gostei bastante. E já no começo eu queria, assim, né, uma faculdade que fosse nesse sentido. Já que a psicologia não tinha, eu tive que fazer o caminho inverso aí do que o povo tá se adaptando, né? Mas eu achei de uma humildade gigantesca de vocês todos, professores, quando a nossa turma fez, né, uma solicitação, reclamação, teve aquele alvoroço no começo, todo mundo muito nervoso com isso, mas vocês acolheram isso de uma maneira tão, tão, tão legal, tão bonita e se reajustaram e fizeram aula. Foi muito legal e foi muito proveitoso. Assim, Aumentaram também os prazos dos trabalhos, né, Ana?
Muito, e assim, é isso, a dinâmica da aula mudou também, né? Então, foi muito gostoso. As aulas que eu pude participar, assim, foi muito, muito rica de conhecimento. E assim, eu tenho só a agradecer a vocês que se dedicaram muito para dar essas aulas. Obrigada, Ana Paula. Para nós é bem isso mesmo, né? E nós aprendemos junto com vocês, viu? Porque se não tivessem vocês nas nossas vidas, o que aconteceria? A gente estaria aqui esperando passar a pandemia para voltar à aula presencial, né? E vocês nos fazem realmente. O Eduardo é o que eu mais converso, se eu não me engano, e a Érica também, que são os representantes. Que às vezes a gente tem bastante alunos em sala, eu fico chamando fulano, fulano, fulano. Tem 3, 4, tem 20 ali, mas aí você chama, tem 3, 4. Mas aqueles 3, 4, eles estão ali para te ouvir, e isso nos motiva a querer fazer mais e melhor. Eu falo por mim e pelas minhas colegas também, né, as professoras, porque eu vejo a preocupação delas, também com a nossa coordenadora também, cada vez sempre junto da gente ali, e é que vocês que fazem com que a gente queira fazer ainda melhor. Quem mais? Obrigada, Ana Paula. Não? Aqui, professora. Tá me ouvindo? Érica? Oi, querida. Tô. Eu acho que vocês não ficaram devendo nada para a gente do que vocês passam em sala de aula, assim. Claro que é muito mais gostoso ali a presença física e tudo mais, é muito melhor, né? Essa coisa do calor humano, olho no olho. Com certeza, eu prefiro. Mas, assim, eu achei que as aulas foram excelentes. E eu queria falar também sobre, logo no início, vocês tentaram ao modo de vocês, não deixar a gente sem aula. Foram lá no YouTube, gravaram um vídeo. A Laísa que fez uma live, um Instagram, ela fez, sabe, cada um à sua maneira tentou não deixar a gente sem aula. Eu achei muito bacana da parte de vocês. E assim, a coordenação também tem sido muito presente, pelo menos comigo, assim, que sou representante, né? Tudo que eu solicito, eles respondem de imediato, para não deixar a gente com problema nenhum, sabe? Não deixar no vácuo, não deixar inseguro. Eu achei bem bacana, sabe? Olha, teve uma... Eu tenho um salão, né? E nas 2 últimas semanas eu voltei a atender no salão. Estou atendendo com todas as medidas de segurança, uma cliente por vez e tal. E veio uma cliente que é aluna da Anhanguera em São Paulo. E olha, eu vou te falar, ela veio falando mal da Anhanguera, falando que as aulas eram ruins e tal. E eu defendi a Anhanguera com unhas e dentes, viu? Porque eu estou muito satisfeita. A pandemia não está fácil para ninguém. Os meus filhos, eles estão sofrendo com as aulas online. Eles não estão... agora sim, mas logo no começo, no primeiro bimestre, eles não conseguiram se adaptar de forma adequada e eu fui até a escola, percebi que não são só eles que estão tendo problemas de adequação, de adaptação. Agora, nessas 2 últimas semanas, eles estão conseguindo acompanhar melhor, mas o primeiro bimestre foi bem difícil. E eu posso dizer, como eu tenho esses 2 exemplos, né, o nosso e o da escola dos meus filhos, que vocês não deixaram a desejar. Vocês foram excelentes, de verdade. Todos os professores. Você é incrível. Eu não sei se é porque... Eu não sei se a gente tem sorte de ter professores incríveis, mas vocês não deixaram a desejar. Foi muito proveitoso. Eu não pude assistir todas as aulas ao vivo, porque eu tive o problema de ter sido assaltada. Eu fiquei quase 1 mês sem telefone. Mas o que aconteceu? Depois eu fui vendo as aulas aos pouquinhos. Isso foi maravilhoso também. Vocês disporem disso, não só a aula ao vivo, mas também ter gravado para a gente ir vendo aos pouquinhos. Foi maravilhoso. Realmente, a Anhanguera e os professores estão de parabéns. Obrigada, viu, Érica? Professora, Aline, e a gente teve um pouquinho de tudo, né? A gente teve palestra, a gente apresentou trabalho em outra disciplina, a gente fez um pouco de dinâmicas também nessa. Teve roda de conversa, então eu acho que realmente, né, só complementando e concordando com o que todo mundo está falando,
assim, a única diferença é que a gente está online, mas do resto, tudo foi dentro do cronograma certinho. Eu conheço outras pessoas de outras faculdades que fazem psicologia, realmente a gente já estava tendo aula há um tempo e eles ainda não sabiam como que ia ficar, né, a situação deles. Então, assim, a gente pode aproveitar esse semestre com tudo que a gente teria presencialmente, né? E a faculdade, todo mundo, as professoras e a gente foi se adaptando para tudo acontecer. Então, isso foi muito legal. Obrigada, Aline. E você sempre nas aulas, né? Ah, não perdi nenhuma. Legal. Mais alguém? Professora, a Paloma. Oi, Paloma. Eu queria dar os parabéns para você, para os outros professores. Foi tudo muito necessário agora, essas aulas online, mas vocês superaram. Estava super acessível para a gente. O meu único problema no começo foi o ambiente aqui de casa, porque minha família fala muito alto. A minha família também, viu? Então, às vezes, eu tenho vergonha. Melhorou bastante agora com as aulas também. Mas aí, às vezes, eu queria participar e tava aquela barulheira aqui no fundo. Mas, aos poucos, foi se adequando, foi achando um ambiente mais acessível para eu poder participar melhor das aulas. O caso seu foi o mesmo da Juliana, né? Você vai se adaptando e a família também vai se adaptando a esse momento. Sim, mesmo eu não tendo criança em casa, tem um monte de adulto que fala alto, tem cachorro latindo. Não, legal. Legal, Paloma. Aqui também é um monte de cachorro que um passarinho que passa late também. Um papelzinho que voa na rua. Gente, olha, só agora reforçando, quem for fazer a segunda chamada, tá? Presta atenção, acho que aqui no grupo acho que não tem ninguém que vai fazer, né? Presta bastante atenção e usem as apostilas, aquelas apostilas que eu entreguei. Se vocês conhecerem algum aluno que vai fazer segunda chamada, já passe isso para eles, utilizar a última apostila que eu passei para vocês, tá? Então, vai cair só a última apostila, tá bom? Eu quero desejar uma boa noite para vocês, olha, com uma lua enorme, né? E bom descanso, e que vocês aproveitem essas férias para ficarem em casa, porque a situação está bastante crítica lá fora, né? E procurar nos proteger e, ao mesmo tempo, quem puder, claro, e proteger os nossos familiares também. Qualquer coisa, mesmo nas férias, vocês podem entrar em contato comigo, vocês sabem que eu respondo assim que der, eu respondo, e é sempre de imediato, não só relacionado à escola, ou alguma outra dúvida que vocês tenham, eu me coloco à disposição, tá bom? A senhora sabe que eu entro em contato mesmo. Pode entrar, que eu gosto, sabia? Eu gosto. Eu fico, às vezes, com receio, meio chato, mas eu vou entrar em contato, sim, com a senhora. Obrigada pelo apoio, tanto por fora e tanto nas aulas também, viu? Obrigada, professora. Eu agradeço. Obrigada. Beijo grande, sintam-se se abraçados. Beijo, você é uma querida, viu? Aproveita as férias. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Janice. É Eliane. Eliane, pode fazer.